Bom, galera, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre progressão aritmética, tá? Aqui são dadas algumas sequências e devemos identificar nas progressões aritméticas quem é o primeiro termo, tá? Vamos identificar quem é o primeiro termo, qual é a razão, o que é a razão, saber se essa PA ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é infinita, se ela é constante, tá? Então, vamos analisar cada PA. Bom, aqui a primeira coisa que faremos é identificar quem é o primeiro termo. O primeiro termo nós vamos identificar por A1, tá? Então, nesse caso, o primeiro termo nosso é o 2018, tá? É o primeiro termo que vem, o primeiro número que vem na sequência. Depois, eu vou calcular a razão. A razão na progressão aritmética nada mais é que o segundo elemento menos o primeiro. No caso, o segundo termo menos o primeiro termo, tá? E 2014 menos 2018, eu tenho menos 4, tá? E assim sucessivamente, 2010 menos 2014, menos 4, tá bom? Então, a razão é de menos 4. Como a razão é negativa, essa PA aqui é uma PA decrescente, tá? PA decrescente. E como ela para aqui, o último número, né, o último termo, ele é visível pra gente, 1978, ele tem uma parada, né? Então, a gente diz que essa PA aqui é uma PA finita, tá? Segundo exemplo, quem é o primeiro termo? O primeiro termo é o 5. Então, A1 é igual a 5. A razão, o R, é o quê? É 6,5 menos 5. E 6,5 menos 5 é 1,5. A mesma coisa, 8 menos 6,5 vai dar quanto? 1,5. A gente sempre faz, galera, o segundo termo menos o primeiro, tá? Segundo menos o primeiro. E quando a gente faz da esquerda para a direita, é só a gente ir adicionando. No caso, 5 mais 1,5, 6,5. 6,5 mais 1,5, 8. 8 mais 1,5, 9,5. E assim sucessivamente, tá? Essa PA aqui, como a razão é positiva, a gente sabe que é uma PA crescente, tá? E como ela tem uma parada, então é PA finita, tá? No exemplo 3 aqui, eu tenho A1 sendo 108, a razão sendo 117 menos 8 vai ficar quanto? Vai ficar 9. A razão é 9. E aqui, o que a gente pode ver, como a razão é positiva, né? Então, a PA é crescente. É crescente e aqui tem reticências. Então, ela não tem uma parada. Se tem reticências, então a PA é infinita. Tá? E aqui, na questão 4, nós temos o primeiro termo sendo 3, a razão sendo 0. Quando a gente encontra a razão sendo 0, no caso 3 menos 3, 0, né? Essa PA é uma PA constante, tá? E a PA, ela é o quê? Se tem reticências, ela é infinita. Ok, galera? Bom, agora chegamos na fórmula da PA, né? A fórmula da PA é a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O que seria esse N aqui? A N é o termo geral, tá? A 1 já conhecemos, que é o quê? O primeiro termo. N é a quantidade de termos. E R é a nossa razão, tá? Primeiro exemplo,
calcule o décimo termo da PA 26, 31, 46, 41. Bom, primeira coisa, se ele quer calcular o décimo termo, ele quer esse termo aqui, o último, né? Qual o valor que está sendo correspondente ao décimo termo? Então, é o A10. É o que ele quer. O primeiro termo está sendo quem? O 26. Então, A1 é igual a 26. A razão, vamos encontrar a razão. 31 menos 26, 5. Tá? 36 menos 31, 5. 41 menos 36, 5. Razão 5. Tá? Então, se aqui é A10, ele está representando o AN, o termo geral. Então, esse 10 que está aqui embaixo, ele representa quem? O N. N é igual a 10. Jogando na fórmula, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é a N? A 10. Quem é a 1? 26. Quem é N? 10 menos 1 vezes 5. A 10 é igual a 26 mais 10 menos 1, 9. 9 vezes 5. A 10 é igual a 26 mais 9 vezes 5, 45. 45, 6, 51. 51 com 20, 71. Então, quem é que está ocupando o décimo termo? O 71, tá? Então, aqui a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, tá? Esse daqui, ó, esse décimo aqui, ó, é 71, tá bom? Questão 2, questão da FUVEST, tá? Determine quantos múltiplos de 9 há entre 100 e 1000. Bom, um múltiplo de 9 acima de 100, a gente sabe que é o 108, tá? Então, vamos colocar aqui a nossa PA, 108. Se são múltiplos de 9, é só eu somar. 108 mais 9 vai dar quanto? 117. 117 mais 9, 126. E por aí vai. Até chegar, qual é o número antes de 1000, o último número, né? Antes de 1000, que é múltiplo de 9. O 999. Tá? Então, formei a PA. A partir daqui, a gente consegue extrair quem? A1. A1 é 108, né? A razão é 9, tá? O AN está sendo quem? 999. Por que AN é 999? Porque ele é o termo geral, ele é o último termo, tá? AN é igual a 999. E logo, eu não tenho N, né? Se eu não tenho nenhum númerozinho aqui embaixo, ó, eu não tenho a quantidade de elementos. Até porque ele pergunta, né? Quantos múltiplos? Então, vamos lá. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é a N? 999. Quem é a 1? 108 mais N menos 1 vezes a razão, que é 9. Então, o que eu faço aqui? Faço a distributiva. Já jogo 108 para o outro lado, 999 menos 108 é igual 9 vezes N, 9N. E menos 1 vezes 9, menos 9. Jogo também o menos 9 para lá, então 999 menos 108 mais 9 é igual a 9N. 999 menos 108 dá 891. E 891 mais 9 vai ficar 900. 900 é igual a 9N. Número que multiplica por incógnita vai para o outro lado, dividindo. Então, 900 dividido para 9 vai ficar 100. Quantos múltiplos de 9 eu tenho? 100, tá? Agora, nós temos uma questão da UEL que diz: interpolando-se 7 meios aritméticos entre os números 10 e 8, obtém-se uma progressão aritmética cujo termo central é, interpolando-se, galera, essa palavra, né? Os meios que são inseridos, quais são os números que estão entre esses dois valores. Geralmente é sempre um início e outro final, tá bom? Então, quer dizer, a gente tem o 10 fixo,
tá? E interpola-se 7 meses. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E entra o 98. Então, o total de termos que eu tenho aqui são 9. Então, N é igual a 9, tá? O primeiro termo é 10, A1 é 10. O último termo é 98. Ele está ocupando que posição? A 9ª posição. Então, A9 é igual a 98. E falta a gente encontrar o quê? A razão, tá? Então, pela fórmula, a N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é a N? A N é a mesma coisa que o A9, né? Então, a gente já coloca aqui direto 98. O A1, 10, mais o N, 9, menos 1 vezes a razão que eu não tenho. Então, 98 é igual a 10 mais 9 menos 1, 8R. Letras de um lado, números do outro. 98 menos 10 é igual a 8R. 98 menos 10, 88. 88 é igual a 8R. O número que multiplica pela incógnita vai para o outro lado dividindo. Então, 88 dividido para 8 é igual a R. Logo, a razão é igual a quanto? 11. Se a razão é igual a 11, basta eu somar. Se eu for para a direita, eu vou somando. Se eu venho para a esquerda, eu vou diminuindo, tá? Então, quer dizer, 10 mais 11, 21. 21 mais 11, 32. 32 mais 11, 43. Mais 11, 54. Mais 11, 65. Mais 11, 76. Mais 11, 87. Mais 11, 98, tá? Então, o termo central seria quem? 54.